Oi, 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 quinto ano! Olha nós aqui mais uma vez, com mais uma aula de geografia. E hoje nós vamos fazer apenas alguns exercícios de fixação, tá bom? Nós vamos utilizar aí os exercícios da página 20, né? Aliás, 18, 19 e 20, para a gente poder configurar melhor a ideia do que a gente já estudou nas duas aulas anteriores, nossos dois últimos encontros. Bom, primeiro nós vamos relembrar aqui alguns assuntos, tá? A população, ela está sempre em movimento. Que população que nós estamos falando? A população brasileira. Por que a população está sempre em movimento? Por conta dos movimentos de migração, certo? Nós vimos na aula passada que migração é a palavra que a gente dá para o movimento de pessoas, quando elas saem de um determinado lugar e vão para outro em busca de uma melhor condição de vida. Nós vimos alguns tipos de movimentos migratórios. A gente viu a migração pendular, que é a migração que a gente faz, por exemplo, de casa para a escola, da escola para casa todos os dias, ou de casa para o trabalho, do trabalho para casa todos os dias, não é verdade? Vimos também a migração de retorno, que é quando as pessoas saem da sua terra natal, elas vão para algum lugar para trabalhar, para conseguir custear seus estudos, melhorar de vida, mas depois de um tempo ela acaba voltando para a sua terra natal, né? E vimos também o processo de imigração e emigração. Emigração é o nome que a gente dá para a pessoa que sai da sua terra, e imigração é o nome que a gente dá quando a pessoa chega numa terra estranha. Então, no Brasil, a gente conheceu alguns fatores naturais, históricos e econômicos que nos ajudaram a explicar os fluxos migratórios. Por exemplo, um deles que a gente pode citar aqui é quando os nordestinos saíram daqui, né, do Nordeste e foram para a região centro-oeste e sudeste do Brasil em busca de melhores condições de vida e também para trabalhar ali na construção da cidade de Brasília, né? Vimos os candangos, né? Eles foram homenageados com um monumento ali em Brasília. Vimos também diferentes tipos de migração que podem durar longos e curtos períodos, como que nós já falamos aqui, a migração pendular ou a própria migração de retorno, que são momentos diferentes, né? Um pode durar apenas horas, outros podem durar até anos, né? E outros que nós vimos também, né, outros fluxos que a gente viu de migração no Brasil, apontando o principal deles, né, ou no caso um dos principais dele, que foi esse da região Nordeste para a região Sudeste, entre os anos de 1960 e 1980. Nós acabamos de falar para vocês, período em que o Nordeste realmente sofreu muito com uma seca que realmente destruiu as lavouras, acabou com os rebanhos de animais e fez com que muitos nordestinos viessem para cá, para cá não, né? Para o Sudeste. Nordeste nós estamos, né? Mas eles foram para o Sudeste. Desde a pré-história, os seres humanos migram em busca de sobrevivência ou melhores condições de vida. Nós vimos lá no início da nossa aula, até mesmo em história, a gente também está vendo isso, né? Que o ser humano, ele era nômade, ou seja, ele ficava mudando de lugar, migrando de um lugar para o outro. Migrar é mudar, é se movimentar, certo? Ele ficava se movimentando de um lugar para o outro, buscando melhores condições de vida, porque ele não sabia plantar. Então, quando acabavam os alimentos, que restava a ele? Procurar em outro lugar. Então, ele ficava se movimentando, até que ele se tornou sedentário, né? Ou seja, ele começou a cultivar ali a sua própria comida e ele passou então a domesticar os animais. Então aí sim ele passou a ter um estilo de vida um pouco diferenciado. E a gente também viu que a distribuição populacional do Brasil ela é muito desigual, porque a maior parte dos habitantes se concentra onde? Nas regiões próximas à faixa litorânea, ou seja, ao litoral, às praias, né? Por que isso aconteceu? Por conta da colonização de Portugal. Portugal, quando veio para o Brasil e, entre aspas, acabou descobrindo o Brasil, ele se fixou, né, os portugueses se fixaram nas áreas mais próximas às praias, porque era mais fácil de carregar os navios com a mercadoria que eles retiravam daqui para mandar lá para Portugal. E uma das mercadorias que eles retiraram daqui foi o pau-brasil, que era uma madeira muito valiosa, ao mesmo tempo muito pesada, né? Então eles não
entravam muito adentro, né, no território brasileiro. Eles ficavam ali pelas orlas das praias, né? Então, por isso que a maioria das capitais brasileiras estão também situadas nas beiras das praias, tá bom? Então, olha só, aqui essa imagem que a gente está vendo, ó, dos migrantes, né? Eles estão migrando, aqui eles estão chegando numa cidade, né? Que cidade será que é essa? Olha, tá vendo aqui, ó? Eles estão vindo, né? Muito provavelmente de uma cidadezinha de interior, porque eles nem malas têm, basicamente, né? E estão indo em direção à cidade grande, tá vendo? Então, essa imagem aqui que tá na sua página 21, ela ilustra bem esse acontecimento, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai se encontrar ali na nossa sala de aula virtual para a gente debater melhor essa imagem e responder as questões que estão aqui propostas nas páginas 18, 19 e 20, tá certo? Então, um beijão para vocês e até daqui a pouquinho.